Sabe aquela sensação de que existe um universo inteiro dentro da gente, cheio de contradições e mistérios? Pois é, a gente vai mergulhar no mapa para esse mundo usando as ideias superpoderosas de Carl Jung, que vêm direto das anotações dos seminários dele. Olha, o Jung já começa com um sentimento que, vamos combinar, todo mundo conhece. Aquele conflito interno, sabe? A sensação de ser um verdadeiro campo de batalha. Mas o ponto principal para ele não é que a gente esteja errado. Pelo contrário, ele via essa luta não como um defeito, mas como, bem, como parte essencial da experiência humana. E aí fica a grande pergunta, né? Se esse conflito é inevitável, para onde a gente corre? Como é que se navega nisso? É exatamente isso que vamos tentar entender aqui, usando as ideias do Jung como se fosse o nosso mapa. Então, para começar a entender esse tal campo de batalha, o Jung propõe uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva. E se o conflito não for o problema? E se ele for, na verdade, a própria fonte da solução? E mais, e se ele for algo necessário? Isso é simplesmente fascinante. Para Jung, sem oposição não existe energia. É como se a psique funcionasse com polos. Pensa só, quente e frio, luz e escuridão. Essa tensão toda não é algo para a gente eliminar. É a própria fonte da nossa vitalidade. É o motor que dá energia para a gente viver, para crescer. Ok, então, se o conflito gera energia, como é que a gente entende ele? O Jung argumenta que a chave não está aqui fora, no mundo exterior. Está lá dentro, no nosso universo interior. Um mundo feito de imagens. E aqui vem uma ideia bem radical do Jung. A nossa realidade primária é, na verdade, psicológica. Tudo, absolutamente tudo que a gente experimenta é filtrado por esse mundo interno de imagens. Em essência, a gente não vive no mundo, mas sim na nossa imagem do mundo. Isso muda tudo. Tá, mas de onde vêm essas imagens, então? É aí que Jung introduz o conceito dos arquétipos. Dá para pensar neles como, sei lá, matrizes ou padrões primordiais que todos nós herdamos. É quase como um software psíquico que já vem instalado e que molda a nossa experiência. Essa analogia que o Jung usa é brilhante para a gente entender. Do mesmo jeito que o inseto parece ter um padrão interno que reconhece a flor certa, nós também temos esses padrões internos, os arquétipos, que são ativados pelas experiências da vida. A gente não aprende tudo do zero, sabe? Já tem um manual de instruções básico de fábrica. E a gente reconhece esses padrões em todo lugar, se parar para pensar. A figura da mãe, que é símbolo do cuidado, o herói, com sua jornada de superação, e a sombra, aquela parte que a gente esconde e que já já vamos falar mais. São tipo moldes universais que aparecem em mitos, nos sonhos e, claro, na nossa própria vida. Bom, agora a gente entra numa das partes mais desafiadoras dessa jornada interior, que é o momento de encarar aqueles aspectos da gente que, sinceramente, a gente preferiria não ver. Aquilo que a gente reprime, que a gente nega que existe. O Jung chamou esse acúmulo de coisas de a sombra. É basicamente tudo aquilo que a gente não admite sobre nós mesmos, as partes que a gente julga inaceitáveis. E o grande problema é que ignorar sombra não faz ela desaparecer. Pelo contrário, só a transforma num peso, numa pedra que a gente carrega todo dia, muitas vezes sem nem perceber. E esse ponto aqui é crucial. O processo de olhar para a sombra é doloroso, sim. É como descer no nosso próprio inferno pessoal. Mas, segundo Jung, é absolutamente necessário. É só reconhecendo e integrando esses opostos dentro da gente que é possível se tornar completo. Certo. Se essa jornada é tão difícil, existe algum tipo de guia? Um mapa? Para Jung, a resposta é sim. E esse mapa aparece de forma espontânea, nos sonhos, na arte, na forma da mandala. É impressionante como esse símbolo, a mandala, aparece em tantas culturas diferentes, né? Jung via nela uma representação espontânea da nossa psique buscando ordem, buscando um centro. É quase como se a nossa própria mente, por conta própria, desenhasse um mapa para a cura, para a totalidade. Do ponto de vista psicológico, a mandala é um símbolo do self, do nosso centro unificado. Ela funciona como um recipiente sagrado. O círculo protege e o centro é o ponto de alquimia, o lugar onde os nossos conflitos internos podem finalmente ser unificados e transformados. E o mais legal é que esse mapa é dinâmico. Até a direção do movimento na mandala tem um significado.
Girar no sentido horário, por exemplo, é um movimento para fora, em direção à consciência, ao mundo. Já girar no sentido anti-horário, essa é a jornada para dentro, uma exploração do nosso próprio inconsciente. E com isso, a gente chega no objetivo de todo esse processo interior. E aqui o Jung faz uma distinção que é fundamental e que pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga o nosso próprio desenvolvimento. Olha só essa frase, que poderosa. A meta não é se tornar uma pessoa perfeita. Isso é uma tarefa impossível que só nos leva a rejeitar partes de nós. A meta é ser completo, um ser humano inteiro que abraça tanto a luz quanto a sombra. Esse contraste é a chave de tudo. A busca pela perfeição mantém a gente em guerra com nós mesmos o tempo todo. Já a busca pela completude, essa sim permite encontrar paz. Porque é um caminho de inclusão, não de exclusão. É sobre aceitar e integrar tudo que a gente é. E Jung deu um nome para essa jornada em direção à totalidade: individuação. É o processo de se tornar quem se é de verdade, em toda a sua complexidade única. Não tem a ver com ser melhor que os outros, mas sim em se tornar mais plenamente si mesmo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. O que mudaria se a gente parasse de lutar por um ideal inalcançável de perfeição e, em vez disso, se dedicasse à tarefa muito mais honesta e corajosa de se tornar uma pessoa inteira?